Olá, gente, eu me chamo Caroline e a minha referência foi o livro Pensar com Tipos, da Ellen Lupton. A Ellen Lupton ela é uma grande referência no meio acadêmico do design. Ela é formada em design gráfico e atualmente atua como professora e curadora no design no departamento Copper do Design Museum de New York, e também ela é diretora do programa de pós-graduação no Instituto College of Art de Baltimore. Esse livro ele já foi reeditado e a primeira edição dele foi em 2004 e a segunda edição dele foi em 2007. Ele foi dividido em 3 seções, que consistem em letra, texto e grid. No final ainda ela apresenta o apêndice. Dentro dessas seções tem subdivisões que se aprofundam sobre o tema. A primeira parte que ela trata é sobre a letra. Então ela trata desde o átomo principal da tipografia, que seria a letra, até o final, assim, que seria o grid, o conjunto todo em si. Então na primeira parte ela não entra num lado muito histórico da questão da vida dos tipógrafos, da questão histórica mesmo da tipografia, porque a intenção mesmo dela é que isso se torne um manual de como você pode usar a tipografia em seu favor, mas ela não deixa de citar e de mostrar imagens de como a letra foi se desenvolvendo em cada período. Além da questão brevemente histórica dita no início da sessão, ela também traz as questões teóricas da tipografia, como deve ser chamada cada parte da letra com relação à anatomia, à morfologia da letra, a questão de como a letra pode ser usada em diferentes tamanhos e em diferentes escalas a favor do comunicador, do que quer ser passado. E o interessante é que ela não trata a teoria da tipografia com um excesso de informações. A questão dela é realmente mostrar isso de uma maneira mais visual, falando o que seria ideal de como usar a tipografia e de como não usá-la. Então ela sempre trata muito sobre os erros, sobre o que não usar com o nome crime tipográfico. Ela fala muito sobre a questão dos numerais, a questão de como usá-lo, de como não deve usá-lo, e também da pontuação, de que como muita pontuação, principalmente em logotipos de marcas famosas, são usadas erroneamente. Fala da era digital e de como o design começou a usar a tipografia na era digital, como ele pode criar suas próprias letras, começando da parte manual e depois passando para a parte do computador mesmo. Na segunda sessão, Ellen fala sobre a questão do texto, que é o conjunto das palavras, e é muito interessante ver que em cada introdução da sessão ela faz um relato histórico sobre o tema. Alguns elementos que ela cita é a questão do espaço, a questão de como muitas vezes o designer utiliza o espaço de maneira intuitiva para provocar o leitor, a questão da linearidade, até que ponto os índices, as legendas podem prejudicar ao ler uma página de um livro, por exemplo, e ela sempre cita muitos exemplos e muitas referências. Algo muito discutido também é a questão do nascimento do usuário, de como o usuário hoje em dia ele tem um desejo, uma ambição muito mais produtiva ao ler algo na internet do que contemplativo, então o design sempre deve se adaptar a isso. Alguns conceitos como a questão do kerning, que é o ajuste entre as palavras, a questão do espaçamento, então tem a questão também do alinhamento do texto, como ele deve ser alinhado, e ela deixa claro, sabe, que algumas regras sempre devem ser seguidas, as regras tipográficas, mas a questão da composição, isso tudo depende do contexto, do que quer ser passado. No último capítulo, a Ellen fala sobre a questão do grid, que seria a maneira ideal de você estruturar um texto numa página. Então aqui ela mostra vários exemplos. A questão da Bíblia, a questão de como ela era estruturada, a questão de como o layout foi sendo mudado, a estrutura dele foi sendo de uma maneira mais flexível. No final do livro, Ellen complementa com um apêndice, onde questões com relação ao espaço e à pontuação são aprofundadas. Então, eu super recomendo esse livro para principalmente quem quer saber como utilizar a tipografia. Obrigada!